Lucas Josino está conosco porque ele vai trazer uma notícia assim minimamente boa, que é, Megali e Sheila, uma redução no número de roubos e furtos ali na região da Cracolândia. Mas não se engane porque no final das contas, né, Josino, os números são bem tristes se a gente for olhar para o centro de São Paulo de uma forma geral. Bom dia para você mais uma vez. Tem um lado bom nessa história, né, Ivan? Mas a notícia é muito mais negativa do que positiva. Bom dia para você, para a Sheila, para o Megali. Ótima semana para todos os nossos ouvintes. Nós falamos aqui do centro de São Paulo, que vive um dos piores momentos em relação à insegurança. Na semana passada, o governo de São Paulo, junto com a prefeitura, divulgou os dados relacionados a abril, referentes a 3 bairros aqui do centro: Santa Cecília, Santa Ifigênia e Campos Elíseos. Nesses 3 bairros, onde se concentra a Cracolândia, o maior número de dependentes químicos que continuam se movimentando, circulando bastante nesses 3 distritos. E as 3 delegacias desses bairros registraram pela primeira vez nos últimos 15 meses uma redução nos números de roubos e de furtos. Mas nós apuramos que nas outras 7 delegacias que compõem o centro, houve uma alta e uma alta expressiva. E hoje o centro vive um número recorde de roubos e de furtos. Nos 3 primeiros meses desse ano, o centro de São Paulo, nas 10 delegacias, registrou 25.752 casos de roubos e furtos. Dá quase 1 a cada 5 minutos. Lembrando que são os casos registrados, aqueles que têm boletins de ocorrência. Tem muita gente que é roubada ou furtada aqui no centro e não vai atrás da polícia, não registra um BO. Muito importante que isso seja feito. E esses números representam o maior número da história desde o início do século, desde 2001, quando começou o governo de São Paulo a contabilizar os casos de roubos e de furtos e também todos os índices da criminalidade no estado. Esses 25 mil representam 25% a mais comparado ao mesmo período do ano passado. Um número muito grande. Esse é o lado negativo de toda a história. Se a gente pegar o centro como um todo, mas na região da Cracolândia, houve uma redução. E segundo o governo e a prefeitura, isso se deve ao maior número de policiais nas ruas e também o aumento em relação às operações para tentar desmantelar as quadrilhas de roubos e de furtos aqui do centro. Megali, Sheila e Ivan. Eu até entendo o desencanto da pessoa que diz ali, né, Luquinha? Não vou fazer BO, porque não vai adiantar nada. Isso é uma meia-verdade. É óbvio que quando você for lá fazer o BO, o seu celular roubado, o delegado não vai ter como pegar um policial civil ali e falar: olha, tem um caso pra você. Tem um celular do Lucas Josino que foi roubado, eu quero que você recupere. Isso não vai acontecer. Mas, esse BO vai servir para a formação de estatísticas que servem como base para a aplicação de políticas públicas. Se a gente vem aqui no ar e diz aumentos de roubos e furtos na região central, chega a tanto por cento, é porque esses crimes foram registrados. Se eles não são registrados, a gente não tem nem como detectar que esses roubos estão aumentando. Né? A gente não pode fazer política pública na base do achismo. O prefeito passou ali e ele achou que está muito inseguro, então ele vai reforçar. Não funciona assim. E 2, numa dessas, por mais que não vá um detetive lá cuidar do seu caso em particular, numa dessas alguém estoura aí um desses, sei lá, depósitos de celulares roubados, pega um desses caras aí tentando sair com o celular roubado para outros países, lá no aeroporto de Guarulhos, os celulares são recuperados e numa dessas o seu tá na jogada. Numa dessas, enfim, o seu bem é encontrado em algum lugar por uma outra ação policial e aí, graças ao BO, você vai ter esse objeto recuperado. Então, vale a pena por todas as razões, pelas razões individuais e pelas razões coletivas, você fazer um boletim de ocorrência. Ô, Luquinha, bem-vindo de volta, viu? Tô sentindo em você um ar cansado, porém feliz. Obrigado, viu, Megali? Eu tava em Porto de Galinhas, era sol, mar o tempo todo, uma alegria total, mas estamos de volta à capital paulista, que também tem muitos cenários bonitos. Mas também se não tivesse feito muito sol, não faria tanta diferença, porque o Lucas mal saiu do quarto. Pra quem não sabe, o Lucas casou-se, estava em lua de mel. Isso, nossos sentimentos, Lucas. Um bom dia. Tô me sentindo velho. Meus pêsames, Luquinha. Bem-vindo, um abraço. Valeu. Um abraço, até mais.